Em menos de um ano, a região foi cenário de 3 acidentes de grandes proporções que colocaram em risco a vida de moradores. O tema foi debatido no 15º Congresso Ambiental da Unisanta com diversos especialistas. Desde o ano passado, 3 grandes acidentes ambientais assustaram a população. O mais recente foi no final de março. Um vazamento de óleo no rio Cubatão, enquanto a empresa Transpetro fazia uma operação de transferência do produto. Em janeiro, outro vazamento. Dessa vez, em Guarujá. Um composto de cloro vazou de um dos contêineres que estavam no pátio de cargas da empresa Local Frio. A substância provocou uma reação química quando entrou em contato com a água da chuva. 25 contêineres pegaram fogo. A nuvem de fumaça contaminada com ácido de cloro levou mais de 100 pessoas a unidades de saúde da região. Uma idosa de 68 anos, que inalou os gases, morreu 4 dias depois do acidente. Em abril do ano passado, outro incêndio de grandes proporções atingiu o terminal da Ultracargo na Alemoa, em Santos. 6 tanques com etanol e gasolina explodiram e ficaram em chamas por 9 dias. Ninguém se feriu gravemente, mas cerca de 6 toneladas de peixes morreram. O que nós estamos fazendo como CETESB, estamos realizando vistorias sistemáticas com o setor de riscos tecnológicos e o setor de emergências químicas da CETESB para fazer uma avaliação em todo o terminal e, ao final dessa avaliação, nós vamos determinar algumas ações que essas empresas deverão adotar. Nós também estamos acompanhando a remoção dos equipamentos que foram colapsados na Ultracargo, tem a parte de recuperação da vegetação, tem a parte de recuperação do solo. 3 acidentes diferentes, mas com as mesmas consequências. Danos gravíssimos ao meio ambiente. Pensando nisso, a Unisanta organizou a 15ª edição do Congresso Ambiental e escolheu o tema Saúde e Segurança Ambiental na Baixada Santista, para debater com os alunos do curso de Direito. As consequências para o meio ambiente são principalmente aquelas que não têm retorno, como a mortandade de peixes, né, a poluição que foi para a atmosfera, infelizmente no caso da Local Frio, mortes, né, e essas são consequências que vão ficar para sempre. Existem outras consequências que são consequências de natureza jurídica, que é a necessidade da adoção de medidas de prevenção para evitar que novos acidentes como esse venham a acontecer. Moradias próximas de indústrias também compõem um cenário perigoso na Baixada Santista. Depois dos últimos 3 acidentes, ficou claro que não há um plano de emergência por parte da empresa e poder público que inclua a comunidade. A população sente-se vulnerável, exposta aos riscos e tem medo. Todas as empresas já existem e têm seus planos próprios de emergência. O que a gente precisa evoluir são planos fora da indústria. A gente tem vários mecanismos. Existe um mecanismo que a gente vai falar hoje que chama APEL, que é um programa desenvolvido pelas Nações Unidas que estrutura a forma de abordar esse assunto de forma a que a população seja atendida e que ela saiba o que fazer no caso de alguma emergência. Ainda não estamos preparados. Nós precisamos fazer um trabalho, e esse trabalho ele demora de uns 2 anos, 2 anos e meio para implementação. Futuros advogados refletindo e debatendo o futuro. Segurança e qualidade de vida na nossa região. Como o direito é uma área que tem o intuito de prevenir muitas coisas, eu acho extremamente importante uma palestra dessa. Esse congresso ambiental já é de extrema relevância aqui para os nossos alunos, à medida em que debate alguns dos assuntos que vão repercutir no dia a dia, na qualidade de vida de toda a população, notadamente com temas relevantes para a Baixada Santista, né? E para falar um pouco mais sobre os prejuízos causados por essas ocorrências à natureza, o Caderno Regional recebe agora o químico, engenheiro industrial e de segurança, Hélio Lopes. Professor, boa noite. Obrigado por participar conosco mais uma vez aqui. Professor, nós vimos ali, né, o promotor da URI, do Meio Ambiente, falando sobre a necessidade de medidas preventivas. Nós vimos a CETESB falando de vistorias. São coisas que todos nós sabemos que são necessárias. Essas coisas acontecem e qual o risco que nós corremos na nossa região de ainda termos acidentes graves como esses que já ocorreram? Você notou que ele fala muito na parte de que a parte interna está resolvida e que nós nos preocupamos com a parte externa, ou seja,
em caso de um acidente, de como é que vai ser o comportamento da população, como é que nós vamos tirar as pessoas das áreas afetadas. E que a gente percebeu de alguma maneira, né, professor? Eu me lembro aqui na cobertura, eu participei da cobertura, o que mais me chamou a atenção foi a falta de informação das pessoas e o desespero dessas pessoas por não saberem como se comportar em situações como essa. Esse é um dos problemas, um dos maiores problemas nesse caso, professor? É um problema sério, realmente, mas eu vejo da seguinte maneira, que nós temos que trabalhar melhor essa gestão interna das empresas para evitar esse tipo de acidente, né? Que se propague da maneira que se propagou. Se nós tivéssemos realmente uma estrutura dentro da empresa, com acompanhamento efetivo, eu garanto a você que metade desses acidentes não teria ocorrido. E nós corremos riscos ainda hoje, então, professor? Inclusive, não adianta, por exemplo, as pessoas normalmente falam falta de fiscalização do órgão ambiental. Bem, por mais que ele fiscalize, se não houver a gestão, ou seja, aquele que conhece a sua casa, que está no dia a dia, acompanhando os serviços de segurança, não adianta, isso não adianta. E a coisa vai muito mais além que isso. Eu posso te garantir que ela começa na parte de licenciamento, né? Eu diria até um pouquinho antes do licenciamento. Muitas vezes ela começa dentro da Câmara Municipal, quando nós fazemos as nossas legislações, quando nós criamos os nossos planos diretores, o uso e ocupação do solo, e se permite que determinadas atividades acabem entrando dentro do seio da comunidade. E nós temos vários exemplos aqui de transportadoras, de áreas com containers, se expandindo fora dos limites da área portuária para dentro da área urbana. Bom, nós passamos uma matéria aqui hoje falando que a prefeitura vai ter que rever, né, o uso e ocupação de solo em relação à altura dos edifícios por causa de uma portaria da aeronáutica que limitou a altura, né, de 75, me parece, para 49 metros. Quer dizer, essa legislação foi alterada já, né, agora aqui no município, né, de uso e ocupação de solo, e agora vai ter que ser alterada de novo, né, professor? Exatamente. Então, veja a importância do legislativo, né? Ele tem um peso muito grande e ele precisa estar cercado de pessoas que tenham conhecimento técnico para poder fazer essas legislações. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um caso que eu acho preocupante e sempre que ocorre um acidente da magnitude que nós vimos, logo na sequência aparece, por exemplo, se propondo PASAPEL, se propondo planos de contingências. Isso é bom? É bom, lógico, ajuda, né? Porém, nós temos que agir preventivamente. Eu vou dar um exemplo, que é uma empresa que se situa ao lado praticamente da Santa Casa de Santos, né? Uma empresa de container, que inclusive armazena lá isocontainer com produtos químicos. Imagina se tivesse um vazamento, um incêndio das proporções da Local Frio. Ao lado da Santa Casa. Ao lado da Santa, entre a Santa Casa e aquele cemitério vertical. Eu pergunto, adiantaria plano de contingência? Adiantaria PASAPEL? Quem que retiraria dezenas de pessoas que estão na UTI, pessoas que estão passando por uma cirurgia? Qual é o plano que vai conseguir resolver essa situação? E numa área central da cidade. Uma área central. Então, a questão vai muito além do que se está discutindo em termos de plano de contingência. Ela começa no seio da política, na Câmara, passa pela Prefeitura e termina nos licenciamentos ambientais. A verdade é que a empresa não deveria estar lá, né? Não deveria. Agora, professor, a gente está falando desses acidentes ou possíveis incidentes que possam ocorrer. Eu sei que o senhor participou de uma audiência hoje na Justiça Federal de Santos para tratar justamente do assunto do vazamento de enxofre que ocorreu na Termac em 2011. Quais as informações que o senhor tem a respeito dessa audiência, professor? Esse acidente, ele ocorreu, aliás, ocorreram alguns acidentes dessa natureza, foram vazamentos de gases
principalmente de gás sulfídrico, né, que tem um cheiro característico de ovo podre, que em determinadas ocasiões a população da Ponta da Praia tem reclamado muito disso. Na época eu era o secretário de Meio Ambiente de Guarujá. E nós tivemos a oportunidade de participar lá de 3 casos. Foi um em 2010, depois em 2011 e 2012. Aí nós resolvemos dar um basta nessa situação, né? Era um carregamento de enxofre que vinha do leste europeu para cá, e a gente vê que é enxofre de péssima qualidade, né? Então, quando se descarrega esse produto, você tem a liberação de gases ácidos. E isso era corriqueiro. Isso acaba ferindo a própria legislação estadual, que é o regulamento da Lei 997 e o próprio artigo 33, que não permite a liberação de substâncias odoríferas na atmosfera. Isto está incluído, inclusive, no próprio licenciamento, quando a CETESB permite que a empresa se instale ali, mas não que evite esse tipo de coisa. Então, havia uma série de desconformidades nesse sentido. Nós fizemos a autuação da empresa e, como a lei de crimes ambientais, ela exige, um caso de vazamento dessa magnitude, é um dever de ofício daquele que está dirigindo, seja um secretário, um gerente, enfim, que ele encaminhe isso para os ministérios públicos, tanto federal como estadual, para que se processe aí a lei dos crimes ambientais. Veja, isso ocorreu em 2011 e agora é que está ocorrendo a audiência para condenação da questão do crime ambiental. 5 anos se foi. Mas é um processo que ele tem todo, né, foi dado entrada pelo Ministério Público Federal e ele transitou e hoje foi a audiência. Então, presente lá a empresa, aqueles que participaram e eu como secretário que assinei o laudo, as multas e tudo mais, estava lá para defender, enfim, o lado da denúncia do Ministério Público Federal. Professor Hélio Lopes, muito obrigado, viu, pela sua entrevista e vamos realmente torcer para que tudo corra bem, novos acidentes não aconteçam, principalmente esses de grande porte que acabam assustando muito a população e colocam a população em risco, não é, professor? Sem dúvida. Eu acho que nós devemos discutir mais essa questão. A Unisan está fazendo um bom trabalho, porque leva isso para o seio da comunidade, para os políticos que estão nos assistindo, enfim. Esses são casos que precisam ser discutidos. Existem vários casos ambientais, como a questão do aterro sanitário, que está prestes a vencer aí 17 meses e as pessoas não estão tomando a providência que deveriam tomar. Estão entrando no caminho crítico para deixar chegar no dia que tiver saturado, pensar o que vai fazer. Então a gente precisa melhorar, enfim, e discutir mais essas questões. Obrigado mais uma vez e boa noite, viu, professor? Boa noite.